Boa noite a todos. Vamos dar início à segunda edição do ano de 2026 do Encontro com Diplomatas, onde teremos a honra de entrevistar o excelentíssimo cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa. O meu nome é Rodrigo Fuji, sou ex-bolsista Gaimusho do ano de 2019, advogado e moro em Manaus desde 2006. Estarei conduzindo o encontro desta noite junto com a também ex-bolsista Marina Fukuhara. Obrigado, Marina. Eu gostaria de agradecer também pela participação de todos os ex-bolsistas e convidados que nos assistem. E espero que seja uma noite muito proveitosa de troca de informações, experiências e fortalecimento dos laços entre o Brasil e o Japão, que é um dos pilares do programa de bolsas Gaimosho. O cônsul-geral Miyagawa, ele tem sido extremamente ativo na promoção da cultura japonesa na Amazônia Ocidental, incentivando e liderando diversas iniciativas de apoio à comunidade Nikkei na região. Seja muito bem-vindo, Miyagawa-san. É, Eu, Boa noite, boa boa noite a noite. todos. Eu gostaria. É, Ah, sim, meu amigo Rodrigo, muito obrigado pelo convite de hoje e também ouvintes, obrigado pela sua presença e agora estou muito ansioso por hoje. obrigado. É uma honra, né? Então, antes, né, da gente poder ter a honra de bater um papo aí com o senhor, eu gostaria também de agradecer, né, e saudar aqui pela participação neste encontro dos representantes das entidades Nikkeis, a Sociedade, né, a Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, na pessoa do presidente Roberto Nishio, o Kenren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, aqui representado pelos vice-presidentes Alfredo Omati e senhor Fumioka, JCI Brasil-Japão, na pessoa dos diretores William Fukumoto e Michelle Yang, Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, na pessoa da diretora Camila Tsibana, Aliança Cultural Brasil-Japão, na pessoa do diretor Carlos Fujinaga. Muito obrigado pela presença, né? Gostaria de pedir aqui, né, a palavra de saudação da presidente Márcia Nakano Kawase. Por favor, presidente. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Associação Brasileira de Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei, gostaria inicialmente de cumprimentar e agradecer a presença do excelentíssimo cônsul-geral do Japão em Manaus, senhor Yuichi Miyagawa, que gentilmente e prontamente aceitou o convite em estar conosco neste encontro com diplomatas, promovido pela nossa associação desde 2020. Agradeço também às autoridades e representantes das entidades aqui presentes, cumprimento cada um dos senhores, os nossos estimados senpais, nossos queridos bolsistas Gaimusho Kenshusei e todos os que estão prestigiando este encontro com diplomatas de forma online. Sejam todos muito bem-vindos. A realização deste evento é uma forma de aproximar e estreitar os laços de amizade entre os bolsistas Gaimusho Kenshusei de todo o Brasil e o Consulado-Geral do Japão em cada jurisdição. Além de termos a grande oportunidade de conhecer melhor os cônsules e entender a importância da representatividade diplomática que eles exercem em nosso país. E este evento só é possível graças à integração de ex-bolsistas que estão espalhados por todo o Brasil. E neste evento de hoje, agradeço a coordenação do nosso diretor regional de Manaus, bolsista 2025, Alexandre Hisayasu, que cuidou de todo o contato com o Consulado-Geral do Japão em Manaus, mas teve imprevisto de última hora e não poderá estar conosco. Agradeço todo o apoio da diretoria e também do bolsista Rodrigo Fuji, que conduzirá este bate-papo juntamente com a nossa secretária-geral, Marina Fukuhara. Tenho certeza de que este evento será muito proveitoso para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente. Sempre uma alegria, belas palavras.
Eu gostaria de passar agora, né, para uma palavra de saudação do presidente do Bunkyo, Dr. Roberto Nishio. Por favor, presidente. Boa noite a todos. Senhor Cônsul-Geral do Japão em Manaus, Miyagawa-san, Márcia Nakano Kawase, dinâmica presidente da Gaimu Shoken Shusei e todos os presentes, mas muito boa noite. Eu tive o prazer de conhecer o Miyagawa-san quando da visita da princesa Kako, mas naquela oportunidade mal tivemos tempo para nos cumprimentarmos. Depois, agora no mês de janeiro, tive mais um tempo melhor, conheci o Miyagawa-san, veio visitar o Museu de Imigração e depois lá no consulado japonês tivemos uma recepção. Eu tenho participado junto com os cônsules desde 2008, quando da celebração da imigração japonesa no Brasil. Naquela época, os cônsules o acesso aos cônsules era mais difícil, né? As pessoas, eles falavam japonês, nós não falávamos japonês, então ficávamos naquele impasse. Hoje não, hoje quase todos os cônsules já vêm falando espanhol. Em pouco tempo aprendi a falar portunhol e agora já falam, minha gravação, por exemplo, já fala português. Então fica muito mais fácil. Então é uma honra para mim estar fazendo essa saudação em nome do Bunkyo e tenho uma grande expectativa em ouvir o Miyagawa-san contar sobre o foco do seu trabalho aí em Manaus, principalmente porque em Manaus nós temos uma comunidade nipônica Nikkei bastante forte, inclusive temos colégios estaduais, né, bilíngue, né, e eu acho que foi inaugurado em 2015, naquela oportunidade eu vi uma afirmativa do diretor da escola, diz que o interesse dele não era apenas transmitir, ensinar a língua e a escrita japonesa. O interesse dele maior era que os alunos aprendessem na escola os princípios, os valores éticos que os japoneses praticam com muita naturalidade e que fizessem, ao retornar aos seus lares, retransmitissem esses ensinamentos a seus irmãos, inclusive a seus pais, e assim que a cultura japonesa se propagasse por Manaus. Também eu tenho, como presidente do Bunkyo, nós temos tido assim, contato com vários presidentes das entidades da região. Sabemos da dificuldade, por exemplo, da presidente de Rondônia, ela sempre fala que para ir até Manaus, obrigatoriamente a viagem precisa ser por via aérea. Diferentemente aqui do estado de São Paulo, quando nós podemos ir de ônibus, de carro, de avião. Então, eu gostaria de ter uma expectativa muito grande em ouvir o seu Miyagawa para ele nos relatar como ele está trabalhando em Manaus, qual o seu esforço para intensificar a relação de amizade entre o Brasil e o Japão. Então, Miyagawa-san, yoroshiku onegai shimasu. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Realmente é uma honra ter suas palavras, né? Eu gostaria aqui de aproveitar, né, de fazer um cumprimento adicional também para as autoridades presentes, né, para a nossa vice-cônsul do Consulado-Geral de São Paulo, né, do Japão em São Paulo, a senhora Yuka Nogami, né, obrigado pela presença. E registrar também a presença, né, do jornal Nippon, né, da Tomoko Oura. Muito obrigado pela presença também. É sempre uma honra tê-los aqui conosco, né? Dando continuidade agora, né, nós vamos passar aqui ao bate-papo, né, com o nosso querido cônsul-geral Iichi Miyagawa. Mas antes de começar, realmente eu gostaria de registrar que eu tenho trabalhado com o consulado geral aqui em Manaus já há alguns anos assim, a cada gestão a gente se surpreende com a forma como os diplomatas eles têm se engajado
na divulgação, no apoio, né, na interação com a comunidade japonesa, aqui com a comunidade Nikkei. Né? Então, essa questão da barreira, do idioma, barreira cultural, cada vez mais ela tem sido dirimida ou diminuída, né? Então, quanto mais a gente vai convivendo, mais a gente vai admirando, mais a gente vai tendo acesso aí à cultura. E o Miyagawa-san, como não podia deixar de ser, ele vem dando continuidade de uma forma maravilhosa e tem interagido aqui com esse grupo. E eu tenho, né, a grata honra de poder dizer que, né, nós temos ali uma amizade, né, muito boa e sempre que podemos temos ali a oportunidade de trocar opiniões, de conversar. Então, eu gostaria de renovar e dizer, boa, né, seja bem-vindo e que a gente possa aqui, né, fazer esse bate-papo de uma forma bem descontraída, que o senhor possa se sentir à vontade aqui conosco, viu, Miyagawa-san? Fique à vontade. Tá sem áudio. Então, Rodrigo-san, muito obrigado, né, pela apresentação. E já agora vamos a começar. Sim. É, É. Bom, é, então primeiro vou fazer o breve apresentação sobre minha carreira. Nasci em Tóquio e também durante meus anos de estudante, eu também morei em Kyoto, né, antiga capital do Japão. E desde que ingressei no Ministério das Relações Exteriores no Japão, até agora eu tenho trabalhado em vários países da língua portuguesa e língua espanhola, né? Então, meu primeiro posto como diplomata foi há cerca de 30 anos, no Rio de Janeiro. Então, desde então, eu trabalhei na Bolívia, Venezuela, Portugal, Angola, Paraguai e Honduras. E eu assumi meu atual posto em Manaus em setembro de 2024. Essa é a minha breve apresentação. Muito obrigado, né? Eu acho assim que é sempre assim uma expectativa, né? Imagino que para o senhor poder ter vindo para cá depois de tantos anos, deve ter sido assim uma emoção diferente, até porque o Brasil mudou muito ao longo desses 30 anos, né? Então eu imagino que realmente deve ter sido ali talvez um choque, né? A mudança e também a mudança de localização, né? Porque o senhor saiu do Rio de Janeiro para o meio da floresta amazônica, né? É isso. Mas já estou acostumado com o calor de Manaus. Eu acho que o calor não muda muito, né? Rio de Janeiro e Manaus deve ser algo assim É, muito parecido, né? é A isso. diferença é que não tem praia. Mas não, aqui também tem praia. É verdade, nós Rio. temos belas praias de rio aqui, né? É, É, bom, aproveitando, né, minha graça, assim, o gancho, né? Gostaríamos agora de abordar um pouco o tema das oportunidades oferecidas, né, aos bolsistas, que tiverem, né, a oportunidade de viajar ao Japão. Né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse, né, nos explicar um pouco mais sobre essas oportunidades das bolsas, né, do Gaimusho, e as oportunidades aos bolsistas, né? sim. Bom, é, porque eu sempre nós convidamos pessoas capazes de difundir informações sobre o Japão e também influenciar a formação da opinião pública e bem como lideranças que possam dinamizar as atividades da comunidade Nikkei nipo-brasileira. E, além disso, também participam do programa pessoas que ocupam posições de destaque, por exemplo, como políticos e especialistas que possam contribuir para o fortalecimento das relações entre Japão e Brasil
com o objetivo de aprofundar seu conhecimento sobre o país, o Japão. Sim, é. E eu acho que isso faz parte, né, do fortalecimento dos laços também, né, entre os dois países, através dessa ligação que tem com a comunidade, né? É isso, é isso. Sim. É. Então, dando sequência aqui, né, eu gostaria de saber, né, então, eu gostaria de perguntar hoje, né, qual é o critério, né, para convite de um bolsista? É, porque eu já agora expliquei, né? Porque, bom, esperamos que, né, participantes consigam absorver o máximo possível dentro do tempo limitado do programa, né? E que ao retornar ao Brasil, né, esperamos que compartilhe essa experiência ao Brasil. Então, as pessoas que têm esse tipo de pessoas são capazes de difundir essa informação sobre o Japão, ou que pode influenciar essa formação da opinião pública. Por isso que sempre esperamos ou convidamos né, esse tipo de pessoa que nós queremos convidar a viajar para o Japão. Sim, eu acho que o programa tem sido um grande sucesso, né? Porque nós temos assim um interesse crescente no Brasil sobre a cultura japonesa, né? Sim, Então, cada vez mais, mesmo na comunidade Nikkei, a comunidade não Nikkei, existe um interesse cada vez maior na cultura, né? Sobre não só turismo, né? Mas de uma forma geral, música, arte, culinária, é, negócios, em todos os segmentos, né? é isso, isso. O Japão que é um país que tem né, muita variedade, né, muitas opções, né, não só cultura, mas gastronomia, tem várias coisas. Sim, é. E, senhor cônsul, qual seria a Sim. expectativa do consulado com a escolha e viagem do escolhido ao Japão? Ah, bom, então, porque normalmente esse tipo de programa que Gaimusho que oferece, né, sempre tem tempo é muito limitado, por isso que esperamos que, né, os participantes podem conseguir ou absorver, né, o máximo possível dentro do tempo limitado e ao retornar ao Brasil, né, compartilhe sua experiência com o maior número de brasileiros e contribuindo para o fortalecimento do intercâmbio entre os países e para o aumento do interesse pelo Japão. E também esperamos que, em comparação com antes da viagem, o participante passe a gostar ainda mais do Japão e aprofunde seu interesse pelo país. E o programa de convite do Game Show conta com um cronograma equilibrado e elaborado para proporcionar uma visão ampla do Japão. E nossa expectativa é que cada vez mais pessoas participem e que isso resulte no aumento de ad- admiradores do Japão no Brasil. E assim, seguindo nessa mesma linha, né, qual deve ser, né, o principal objetivo dos bolsistas, né, ao ser escolhido? Bom, sim, esse é um ponto importante porque esperamos que o bolsista, né, tenha como objetivo principal compartilhar suas experiências, impressões do Japão e aplicar esses aprendizados em suas atividades após o retorno. Para isso, é fundamental definir claramente os objetivos da participação
Por exemplo, quais lugares deseja visitar, o que pretende fazer e o que gostaria de conhecer. Então, planejar previamente onde e para quem, de que forma irá transmitir essas experiências, torna a vivência no Japão ainda mais produtiva. E também consideramos muito interessante que o participante reflita e compartilhe como seus conhecimentos e perspectivas sobre o Japão e mudar antes e depois da viagem. Falando um pouco agora sobre os pontos turísticos no Japão. Qual ponto turístico o cônsul considera mais importante? Bom, essa é uma boa pergunta, excelente pergunta, porque, né, antes de tudo, gostaria de destacar que o Japão é um país onde se pode viajar com tranquilidade, independentemente da região visitada. E trata-se de um país limpo, seguro e com um sistema de transporte público altamente desenvolvido. O visitante também encontra uma gastronomia reconhecida mundialmente e também um povo caloroso e gentil. E além disso, esse ponto também é muito importante porque com a atual desvalorização do iene, moeda do Japão, né? Viajar ao Japão tornou-se mais acessível. Por isso que hoje muitos produtos e refeições podem ser encontrados a preço mais baixo do que no Brasil, né? Então, e também o que desejo ressaltar, sobretudo, é a diversidade atrativa do Japão, história, a beleza tradicional de Kyoto, a cultura de ponta da grande metrópole Tóquio e as paisagens de inverno cobertas de neve, as praias e areias brancas e mar cristalino, além da natureza maravilhosa de regiões como Monte Fuji, Hokkaido Norte, né? Hokkaido Norte, Okinawa Sul do Japão. Então, como o Japão possui 4 estações bem definidas, e cada época do ano oferece uma experiência diferente. Então, somos isso rica cultura tradicional, a cultura pop moderna dos animes, mangás e também atrações como no Japão tem Disneyland, Universal Studios Japão. E, por fim, né, vale lembrar que atualmente os brasileiros podem visitar o Japão sem visto para estágios de curta duração até 90 dias. Maravilha, né? E eu acho que se fosse mencionar tudo, eu acho que precisaríamos aí de umas 3 lives para poder ouvir tudo que o Japão tem de bom para que a gente possa conhecer, né? Isso. É, assim, né? E no ano passado, né, Miyagawa-san, foi comemorado aqui no Brasil os 130 anos de amizade Brasil e Japão, né? O que que essa data representa para o cônsul geral, né, para o senhor? Bom, ao longo dos 130 anos, desde o estabelecimento de suas relações diplomáticas, Japão e Brasil, né, construíram laços profundos de amizade e confiança, superando a grande distância geográfica entre os dois países. A história da imigração japonesa teve um papel fundamental nesse processo.
assim como a cooperação nas áreas econômicas, cultural e de intercâmbio humano. O Japão e o Brasil são parceiros de longa data, unidos por uma sólida trajetória de amizade. E no ano passado foram realizados numerosos eventos comemorativos em diversas regiões do Japão e do Brasil para celebrar o 130º aniversário de amizade, aprofundando ainda mais os vínculos bilaterais. E, bom, então, ano passado, né, então foram realizados esses eventos comemorativos, então isso aprofundou muito a relação entre o Japão e o Brasil. E agora, mas já 130 anos já passou, foi ano passado. Por isso que, a partir desse marco, desejamos avançar rumo ao 120º aniversário da imigração japonesa no Brasil, em 2028, e ao centenário da imigração japonesa na Amazônia em 2029, reforçando a cooperação e promovendo desenvolvimento conjunto. O senhor citou que já passou por diversos países. Desta forma, o bolsista Seiti, ele fez a seguinte pergunta: qual foi o país mais desafiador da sua carreira até hoje e por qual motivo? Bom, porque já trabalhei total 8 países, né? 8 países. E eu gostei de trabalhar fora do Japão e também estou acostumado a trabalhar fora do Japão, né? Então, esses países, para mim, bom, para mim, todos os países foram absolutamente cativantes, né? Então, mas agora estou encantado em Manaus, né? Viver nesta grande cidade situada na vasta selva amazônica, colher memórias que nunca esquecerei. E também muitos japoneses, de empresas japonesas que trabalharam aqui, né? Eles também expressaram o mesmo sentimento. Por isso que eu gostei do trabalho fora do Japão, mas agora estou muito, como se diz, cativantes, né? Me fascina trabalhar ou viver em Manaus. Sim. E assim, né, dentro, né, dessa mesma linha de pergunta, né, sobre países desafiadores, novas experiências, como é que está sendo trabalhar hoje no Amazonas e conhecer um pouco da Amazônia, né, de conviver aqui nessa cultura tão peculiar, né, tão particular? Bom, desde que cheguei a Manaus, né, tenho sido recebido com muita gentileza pelas pessoas que conheci, né, incluindo Rodrigo-san, né, e, e o povo manaura é extremamente acolhedor. E sou muito grato por isso. E já tive diversas oportunidades de apreciar pratos como pirarucu, tambaqui, outras frutas amazônicas, né? Todos deliciosos. Culinária amazônica combina com paladar japonês. E a grandiosidade
grandiosidade da natureza amazônica realmente me fascina. E neste ano tive a experiência inesquecível de assistir ao primeiro nascer do sol, Hatsukino de, primeiro nascer do sol do ano, a bordo de um barco no rio Amazonas, uma lembrança que levarei para sempre, para toda a vida. Ainda não tive a oportunidade de pescar, mas esse é um plano para este ano. Eu quero continuar explorando e apreciando essa natureza extraordinária. E gosto muito de trabalhar como cônsul geral na Amazônia, e então agora eu amo a Amazônia, né? E já disse que eu já me adaptei ao calor, Amor. e por ocasião de 130º aniversário das relações diplomáticas, né, foi auxiliado em Manaus, bairro colônia japonesa. Foi criado bairro colônia japonesa. Esse fato é uma prova do alto reconhecimento à história construída pela comunidade nipo-brasileira e a contribuição das empresas japonesas para o desenvolvimento econômico da região. E, assim como a bairro colônia japonesa se tornou um símbolo e consulado, deseja continuar atuando em parceria com a comunidade Nikkei e as empresas japonesas, promovendo cada vez mais os laços de amizade entre o Japão e a região amazônica. Obrigada. Agora nós vamos abrir para 3 perguntas de ex-bolsistas que estão participando aqui hoje. E as perguntas serão voltadas para o programa de bolsas. Eu, Eu acho que é eu a sei que eu, programação, não é? Dos bolsistas? eu tenho uma pergunta, né? Gostaria de fazer uma pergunta aqui que tá fora aqui do nosso roteiro, mas eu gostaria muito de fazer essa pergunta até para registrar, né? As oportunidades que essas bolsas de Gaimusho nos oferecem, elas são tão extensas e tão vastas que em 2019, quando eu tive a oportunidade de estar lá, eu vi nascer uma iniciativa chamada UREM, né? E o UREM, ele acabou vindo para cá, né? Embora tenha se tornado uma associação, uma entidade diferente, mas o nascedouro dela, ela foi durante o nosso programa de bolsas lá no Japão. Então, eu gostaria, dentro desse contexto, né, de perguntar, né, para o Miyagawa-san como que Sim. o cônsul, né, como o consulado enxerga essas iniciativas que são diferentes, que servem para agregar pessoas jovens de outros segmentos da comunidade Nikkei e para tratar de assuntos que até então eram um pouco assim afastados, né, da comunidade local, né? Como o cônsul enxerga hoje essas atividades, por exemplo, do Grupo UREM? Bom, primeiro, né, eu gostaria de manifestar minha gratidão para Rodrigo-san, né, pela sua iniciativa, como o senhor Rodrigo-san é presidente do Renda Amazônia, e sempre Rodrigo-san que tem trabalhado ativamente, né, como presidente da REN. E agora, bom, em, em Manaus, existem muitas associações relacionadas com Nikkei, e Renda Amazônia, outra associação nipo-brasileira Amazônia Ocidental, ou várias associações de contato, né? E agora, eu sempre estou pensando, né, para os bolsistas, né, após o retorno, esperamos que, né, vocês atuem como embaixadores para aprofundar a compreensão sobre o Japão na sociedade brasileira, utilizando o conhecimento e a experiência adquiridos
Especificamente, esperamos que promovam a colaboração com o Japão em suas áreas de especialização, que realizem atividades para apresentar a cultura e os valores japoneses em suas comunidades, ou que incentivem o interesse pelo Japão em brasileiros e nikkis da próxima geração, servindo como modelos a seguir, para construir como se diz, uma relação visível, entre o Japão e o Brasil. A atuação de vocês é indispensável. Por isso, Rodrigo-san, né, você é nova geração e tem um papel muito, muito importante e espero, né, é, é, aumente suas atividades com presente da renda Amazônia. Antes Obrigado. da próxima pergunta, gostaríamos de registrar a presença do presidente da Fundação Kunito Miyasaka, senhor Teodoro Sato, e também do presidente da CAL, o senhor Danilo Fujita, que está nos acompanhando do Japão. Muito obrigada pela presença. Obrigado, presença a todos vocês. Eu queria aproveitar, se eu puder fazer uma pergunta também. Vocês estão me ouvindo aí todos? Sim. Senhor Miyagawa, eu Sim. tenho particular interesse, né, nas empresas médias e pequenas, né, porque eu acho que elas têm maior dificuldade para conseguir fazer assim uma conexão Brasil e Japão. Então, só quero citar aqui um exemplo, né? Eu trabalho na área de supermercados, né? E fiquei fascinado agora, porque uma caixa só do supermercado, ela não coloca mais a mão no dinheiro, né? Aqui no Japão. Praticamente ela pega os produtos, coloca na sacola e já coloca aqui num lugar onde o próprio cliente coloca o dinheiro e já sai o troco, né? Então, na verdade, ela é uma pessoa só para atender 2 caixas, mais ou menos isso, vai. Fora os caixas de autoatendimento. O senhor acha que essas empresas médias e pequenas japonesas teriam interesse em fazer negócios com o Brasil, né? Com também empresas pequenas e médias japonesas com pequenas e médias brasileiras? Se o senhor acha que existe essa demanda, esse interesse? Sim, com certeza que existe várias empresas japonesas, né? Também quer fazer algum negócio com o Brasil. Por isso, mas muitas empresas japonesas também têm esse tipo de interesse, mas não tem muitas informações. Por isso que um papel de trabalho que é muito importante é esse consulado, o governo do Japão que nós temos, né? Nós temos que também dar esse tipo de responder a demanda desse tipo de como empresas japonesas querem obter. E também, por exemplo, em São Paulo é uma comunidade bem grande entre várias associações, mas em Manaus também existe Câmara Comércio Industrial Nipo-Brasileira. Por isso que também eles também podem dar informações, né? Por isso que eles têm, porque em Manaus, só em Manaus, mais de 40 empresas japonesas estão desenvolvendo suas atividades. Por isso que essa Câmara Comércio Nipo-Brasileira de Manaus, eles também têm muitas informações, muitas experiências. E também, como Rodrigo Fuji-san, presidente da Renda Amazônia, e eles também estão fazendo vários intercâmbios de negócios. Por isso, por favor, que entre em contato com o consulado, Renda Amazônia ou Câmara Comércio Industrial Nipo-Brasileira de Amazonas. Sempre nós estamos abertos para
para dar mais informações, para fazer trocas de opiniões também. Ok, muito obrigado, viu, Miyagawa-san? Obrigado, muito obrigado, Jita-san. Agora, a próxima pergunta é do presidente da Fundação Kunito Miyasaka, o senhor Teodoro Sato. Não. Estão ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, a nossa função na Fundação Kunito Miyasaka estamos mais ligados ao Gaimusho em função dos trabalhos que o pessoal da Gaimusho tem feito em prol do desenvolvimento cultural da cultura japonesa e dos ensinamentos que aprendem lá no Japão. A nossa função na Fundação Kunito Miyasaka é uma função de auxiliar as associações e entidades nipo-brasileiras distribuídas pelo Brasil. Como a área que o senhor atua é muito vasta, que pega Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, a minha pergunta é o seguinte: devem existir associações e entidades nipo-brasileiras já inclusive bastante miscigenada, já que a população amazônica é de uma mistura muito grande. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto o senhor tem visto a sobrevivência da cultura nipo-brasileira ou da cultura japonesa nessas entidades que estão tão longe uma das outras, porque a nossa função é tentar ajudar as pequenas entidades na sua sobrevivência ou na divulgação da cultura japonesa. Então, a gente tem curiosidade em saber como é que elas estão sobrevivendo ou como elas estão desenvolvendo a sua atividade em prol da cultura japonesa. Muito obrigado, senhor Teodoro-san. Teodoro. Teodoro-san, muito obrigado. E essa pergunta é muito, muito interessante, muito, muito importante, né? Porque, primeiro, eu vou dizer que, como eu sou cônsul do Japão em Manaus, e minha jurisdição do trabalho é 4 estados, né? Amazônia, Acre, Roraima, Rondônia, né? E eu, ano passado, visitei todos os estados da minha jurisdição. E cada estado tem associação nipo-brasileira. E todas as associações de cada estado, de esses 4 estados, ano passado, eles organizaram eventos comemorativos, né, para celebrar 130 anos. E a Associação Nipo-Brasileira Amazônia Ocidental, em Manaus, claro, essa associação é maior, muito grande. Então, sempre essa Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, esse nome, Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental, significa que essa associação também apoia muito as atividades das associações de outros estados. Por isso que em Manaus existe grupo, uma rede, um network, que se chama FINIAMO. Por isso que cada 3 ou 4 meses sempre nos reunimos. Nós sempre temos uma reunião online para fazer troca de informações e também para também saber necessidades de cada associação. E por isso que dentro de minha jurisdição, essa comunidade Nikkei sempre
estão trabalhando, apoiando mutuamente, juntos, né? Então, nosso consulado mesmo também sempre eu visitei várias cidades da minha jurisdição e também outros cônsules da meu consulado também eles visitaram agora Rondônia, Roraima. Por isso que é muito importante que o consulado sempre ativamente apoia as atividades de cada associação, né? E também sempre é muito importante ouvir necessidade da associação e nós sempre colaboramos para as atividades, né, de cada associação, cada comunidade Nikkei. Por isso, agora, se, e também, não só esses 4 estados que apoiam, mas também nós também recebemos apoio da comunidade Nikkei de São Paulo também, né? Por isso, sempre o consulado está disposto de coordenar, né, esse tipo de apoio dentro da comunidade Nikkei e também o consulado continuará, né, apoiando ativamente para dinamizar as atividades das associações da nipo-brasileira na região amazônica. E qual a estimativa da população Nikkei nessa região em que o senhor tem jurisdição, somando os 4 estados? População da Nikkei, descendentes japoneses, É, estado do Amazonas aproximadamente 50.000 descendentes japoneses. E acho que Rondônia tem mais de 10.000 descendentes japoneses. Outros 3.000, 4.000, 5.000, mais ou menos isso. eu faço essa pergunta porque recentemente nós auxiliamos uma associação de Rondônia com relação à biblioteca lá da região e me surgiu muita curiosidade para saber como é que estão sobrevivendo essas entidades todas dessa vasta região que o senhor tem a jurisdição, pelas dificuldades da distância e também, eu acredito, pela dificuldade de agregar novas pessoas nessas associações para que a cultura japonesa ainda consiga trazer aquelas ideias dos imigrantes e também as novas ideias e conseguir preservar isso para o futuro, sabe? Então, nós, na Fundação Kunito Miyasaka, temos como uma função tentar ajudar estas associações naquilo que seja possível para que as associações consigam transmitir aquelas ideias desde os nossos imigrantes. Então, o motivo de toda essa pergunta é para saber a dimensão toda dessa dificuldade que o senhor que considerou, e a gente fica contente em saber que o próprio Consulado de Manaus, como também outras entidades aqui de São Paulo, estão auxiliando para que essas entidades e associações consigam dinamizar e também divulgar a colônia, né? Porque eu acredito, senhor Miyagawa, que como a Amazônia é uma região bastante miscigenada, com várias raças, eu acredito que, inclusive, a própria raça japonesa também já deve estar bem miscigenada, bem misturada. Então, acredito, o senhor acha que, mesmo com essa miscigenação toda, a cultura japonesa ainda tem muito tempo pela frente para tentar sobrevivendo? E também, quando eu visitei outro estado, né, claro, cada associação, às vezes, enfrenta alguma dificuldade financeira, né? E também,
é, mas várias vezes empresas japonesas também apoiam suas atividades. E também quando eu visitei a outro estado, e também eu tive a oportunidade de falar com deputados ou governadores, né, para apoiar as atividades da associação. Por isso que, como consulado, sempre fazemos esse tipo de apoio, né? Mas, claro, esse acho que também não é suficiente, mas vamos a tentar, né, para dinamizar essas atividades da comunidade japonesa, especialmente para mim, minha jurisdição dos estados. Muito Devido ao obrigado. tempo, obrigada, né? Devido ao Muito tempo que obrigado. está terminando, a gente vai para a última pergunta do Dr. Kazuo Watanabe. Sem áudio. Está com o microfone fechado. Desculpe. Desculpe. Ah, fazer uma pergunta muito rápida, mudando um pouquinho o foco, né, da comunidade brasileira para a comunidade nipo-brasileira aqui do Brasil, para a comunidade brasileira no Japão, né? Que nós temos hoje cerca de 200 mil, ou um pouco mais de 210 mil brasileiros morando no Japão, né? E certamente eles já estão há muitos anos, muitos já se naturalizaram japonês, né? E, mas tem alguns problemas de educação dos filhos, pessoas que não dominam a língua japonesa, né? Essa preocupação também faz parte também, como eu acho que há muitos Nikkeis da Amazônia também nessa comunidade brasileira lá no Japão, o governo japonês, através do Ministério das Relações Exteriores, volta a atenção para essa comunidade também. Quais os problemas que o senhor vê para o futuro dessa comunidade? Porque o novo gabinete, né, está adotando uma política que pela mídia, pela imprensa, se descreve como que vai ser adotada a política contra imigrantes, né, de um modo geral. Será que essa política atingiria também a comunidade brasileira no Japão? Essa é uma preocupação que talvez esteja fora, talvez, das atribuições do, do cônsul geral aqui no Brasil, né? Se o senhor tiver alguma informação a respeito, eu gostaria de ouvir. Consul, como Sim. curiosidade, o Dr. Kazuo foi o primeiro bolsista Garmusho Kenshusei. Sim. Então, quando o senhor Kazuo visitou o Japão, já... Em 65, 1965. Meu Deus. Acho que Muito tempo, né? não sei se o senhor já era nascido naquela época. Tá, tá bom. Sim, Kazuo-san, né? Agora, no Japão, existe 270 mil brasileiros descendentes japoneses moram no Japão, né? É, é, 170? Aproximadamente, muitos brasileiros moram no Japão e o governo do Japão sempre tem muita ah, o governo do Japão entende
entende muito bem a importância, né, de convivência com estrangeiros. E, e, e também eu conheço alguns brasileiros no Japão que eles também né, estão desenvolvendo suas atividades no Japão e também muitos brasileiros descendentes japoneses também estão contribuindo muito para o desenvolvimento do Japão. Por isso que sempre eu digo, né, porque aqui e no Brasil, a comunidade japonesa, a imigração japonesa, né, tem contribuído muito, especialmente a área de agricultura ou também desenvolvimento econômico. Mas também, mesmo no Japão, né, descendentes de japoneses, os brasileiros, né, também estão contribuindo muito para a sociedade japonesa. Então, o governo do Japão, como eu já trabalhei no Ministério das Relações Exteriores no Japão durante muito tempo, mas, por exemplo, no ano passado, né, Princesa Kaguya visitou o Brasil. Por isso que mesmo a família imperial tem muita atenção para a comunidade japonesa ou descendente japonês no Brasil. Por isso que acho que, quer dizer, com certeza que o governo do Japão entende muito bem a importância dos brasileiros no Japão e também entende muito bem a importância ou contribuição da comunidade brasileira no Japão. Por isso que sempre o governo do Japão, né, seguirá, né, trabalhando ou também apoiando a comunidade japonesa, nipo-brasileira no Japão. E sempre nós temos muita atenção para essa comunidade japonesa. Bem, obrigado. Obrigado. Então, essa foi a nossa última pergunta. Agradecemos por todas as perguntas. E antes das palavras finais, a gente gostaria de registrar uma foto de todos os participantes. Então, eu peço a todos que, por gentileza, abram a câmera. Vamos lá. Vou passar por algumas páginas aqui. Vamos lá. A primeira já foi. Mais uma. Pronto. Muito obrigado, né? Gostaríamos agora, né, de passar aqui para a nossa parte final com as palavras de agradecimento ao Dr. Kiyoshi Harada. Por favor, doutor. Microfone. O cônsul-geral Yuichi Miyagawa, lá de Manaus, ele conseguiu trazer umas informações valiosas a respeito da comunidade Nikkei, que somaria hoje 50 mil descendentes de japoneses. E também trouxe algumas informações relevantes sobre a Bolsa de Estudos conferido para aqueles que residem em Manaus. Além disso, conseguiu resumir, trazer uma paisagem cultural do Japão, não é, para completar a sua palestra, a sua intervenção, a troca de ideias, que certamente enriqueceu todos aqueles que
assistiram a esse encontro de diplomatas. Então, de maneira que eu quero registrar os meus profundos agradecimentos ao cônsul-geral Luichi Miyagawa, que conseguiu resumir em pouco tempo, não é, toda essa gama de informações e conhecimentos que certamente irão acrescer muito na nossa vivência relacionada à comunidade Nikkei. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Kiyoshi Harada. Estamos agora chegando aqui para o final da nossa, né, do nosso bate-papo, e gostaria de renovar os agradecimentos, né, ao nosso convidado, né, ao cônsul-geral Yuichi Miyagawa. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo para poder conversar mais e perguntar mais e saber mais sobre suas experiências, mas eu acho que foi muito valioso. Agradeço também a presença de todos que puderam nos prestigiar aqui nessa noite, que estiveram conosco, que fizeram as perguntas. É, e gostaria de desejar também aí uma boa noite a todos e agradecer, né, deixar aqui o agradecimento à Associação Gaimo Show, que organizou, né, a Márcia, o Alexandre Sayas, o Mateus, o Alexandre Kawase, ao Matheus, a organização toda e a todos que contribuíram. Muito obrigado e boa noite a todos. O cônsul Muito gostaria de obrigado. deixar uma última palavra? Então, obrigado. Hoje foi um dia para mim muito agradável, né? E hoje, para mim, foi a primeira vez que participei desse tipo de entrevista ou conversa com vocês. Mas, primeira vez, mas não é a última vez. Por isso que, né, se tiver mais oportunidades, eu gostaria de participar, né? Ou gostaria de fazer esse tipo de conversa com vocês. E todos vocês, né, desempenham um papel vital como ponte entre Japão e Brasil, né? Por isso que o governo japonês continuará a apoiar e também não hesitem em contactar-nos a qualquer momento, né? Consulado, embaixada do Japão em Brasília, todos os consulados sempre estão abertos e, por fim, né, tenha um carnaval maravilhoso. Muito bem. Muito obrigado. Bom, Obrigada pelas ricas palavras, pela mensagem deixada.